Foi na Idade de Bronze que a história que nós estaremos contando no programa de hoje aconteceu. Foi algo subliminar, algo histórico, que realmente nós, como Além das Crônicas, queremos narrar para vocês. Foi aproximadamente há 4.000 anos atrás, antes de Cristo, que essa história veio a acontecer. Para alguns, o denominam como o grande julgamento de Deus, e para outros historiadores, arqueólogos e cientistas, o denominam como um grande terremoto que aconteceu e destruiu aquelas cidades. Estou a falar propriamente sobre as cidades de Sodoma, Gomorra, Zoar e as outras duas cidades, que na totalidade eram 5, que vieram conhecer o julgamento e o juízo de Deus. No programa de hoje queremos estudar sobre essa temática, estudarmos sobre essas cidades, quais foram as razões que o Senhor Deus achou que tinha que os destruir. Portanto, quero que você me siga de antemão para não perder essa grande oportunidade de conhecer sobre essa grande história. Ademais, queremos também falar um pouco sobre a mulher de Ló, isto mesmo. Uma mulher que teve a oportunidade de conhecer a salvação, de conhecer a graça que vem da parte de Deus, mas ela decidiu olhar para trás. Queremos nos mergulhar por intermédio dessas histórias para nós compreendermos quais foram as razões. Você, meu convidado, desde já, meu caro amigo, quero lhe convidar. Partilhe os nossos conteúdos, subscreva o nosso canal aqui no YouTube, Além das Crônicas, e aqui no Facebook temos uma página, Crônicas Celestiais. Por favor, partilhe, comente, republique para os seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. E aqui no TikTok também temos um perfil Além das Crônicas. Siga-nos, deixa sempre os seus comentários e não saia daí. E o nosso programa só está começando. Hoje vamos falar sobre a história da mulher de Ló e as cidades que foram destruídas da parte de Deus. Sodoma e Gomorra são listadas entre as cidades que se ajuntaram no Vale de Sidim, Gênesis 14, verso 3. Essas cidades são geralmente identificadas como as cidades da planície. Além de Sodoma e Gomorra, havia também as cidades de Adamá, Zeboim e Zoar. A localização dessas cidades tem sido tema de muitos debates. Durante muito tempo, a hipótese mais defendida era de que Sodoma, Gomorra e as demais cidades ficavam localizadas ao norte do Mar Morto. Supostamente, as cidades ficavam num local onde o Vale de Jordão se alaga, formando planície de Jordão. Deuteronômio 34, verso 3. A nossa história remonta aproximadamente a 4.000 anos atrás. Cidade de Sodoma, Gomorra, de acordo com a Bíblia Sagrada e com o texto bíblico que nós acabamos de ler, nos mostram que eram cidades fortíferas, cidades prósperas, cidades que realmente brilhavam naquela época. Essas cidades eram muito prósperas, eram cidades que qualquer ser humano daquela época queria viver. Porém, era uma cidade que tinha suas particularidades, suas bondades e suas maldades. Ou seja, era uma cidade que tinha tudo para dar aos seus moradores e a todos aqueles que desejavam viver nela. Mas algo curioso que nos chama a atenção é que essas cidades eram difíceis, cidades que tinham um preconceito para com os visitantes, para com os hóspedes, para com qualquer ser humano que passasse por ali. E ali começa a nossa história. Dizer a bem da verdade, a cidade de Sodoma, Gomorra, Zoar e outras duas cidades, na qual receberam castigo da parte de Deus, essas cidades estavam localizadas, com alguns estudos feitos pelos historiadores e arqueólogos, na primeira instância, achavam que estavam localizadas a norte, com estudos recentes, a partir mesmo do século XX. Os próprios historiadores e arqueólogos acharam que a possibilidade maior dessas cidades estarem no sul. Logo, por quê? Simples, porque a sul nós vamos encontrar, não é, várias evidências. Ali tem muitas montanhas cobertas por sal, uma área muito salina, assim podemos proferir, uma área em que não há vida. O próprio Mar Morto não se encontra vida naquele lugar. Então, essas são as pequenas evidências que podemos tentar entender que é no sul, não é, do Mar Morto, que podemos encontrar as antigas cidades que foram destruídas pelo fogo de Deus. Outra coisa importante é que
algumas descobertas recentes no século XX, achou-se uma cidade antiga, cujos vestígios foram encontrando algumas cerâmicas, alguns adobes queimados, que data a idade de bronze, a idade em que ocorreu este episódio. E esta cidade pode ser Sodoma ou Gomorra. Bom, de acordo com os especialistas, existem várias controvérsias. Ainda não se achou de concreto qual é o lugar real onde aconteceu este episódio e essas cidades que a Bíblia menciona. Depois, à luz de novas evidências e informações arqueológicas, a hipótese mais provável para a localização de Sodoma e Gomorra é a extremidade sul do Mar Morto. A maior parte desse local está coberto por águas rasas, não muito mais profunda que a altura mediana de um homem. Entretanto, vale ressaltar que ainda não foi descoberta nenhuma prova incontestável da localização das cidades de Sodoma e Gomorra nesse local. Um dos principais argumentos utilizados a favor da localização ao sul do Mar Morto é a desolação e a esterilidade da região. Parece que aquela área testemunhou um grande julgamento. Ali, nós vamos ver que essas cidades realmente eram prósperas, conforme nós já dissemos. Eram ricas, cheias de atratividade e qualquer pessoa queria viver nesta cidade. Porém, havia algo que era estranho naquela cidade. Parece que o povo era muito voltado aos prazeres, voltado às coisas mais íntimas e não tinham a moralidade como centro de atenção ou como princípio a seguir. E isso trouxe desalento e desgosto perante o Pai, ou perante a Deus. Talvez foi nesse conceito, Deus, ao ver essa cidade, a se vangloriar, a se acharem de si mesma como próspera, como vaidosas, não tinha por apresentar nenhuma moralidade perante os homens, Deus achou por certo que essa cidade tinha que ser julgada e sentenciada, não é, à destruição. E foi isso que aconteceu. A história narra de que dentro dessa cidade havia um casal, havia um jovem com sua família. Ló e a sua família viviam neste lugar. Ló, para quem não sabe, sobrinho de Abraão. E Ló achou que era necessário ir viver na cidade. E foi o que aconteceu. Deus mandou os anjos para destruir essa cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra se deu por meio de fogo que desceu do céu. A Bíblia relata que o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu. Gênesis 19, verso 24. A destruição foi tão grande que toda a planície foi atingida, consumindo todos os habitantes e também a vegetação daquele lugar. Conforme podemos notar na expressão, o que nascia da terra. Isso significa que a terra, que antes era uma região frutífera e populosa, após o julgamento divino, passou a ser estéril e deserta. A Bíblia nos traz uma clara evidência de como realmente esta cidade era. Para vários historiadores, eles não trazem de uma forma clara se realmente o que levou à destruição dessas cidades era a imoralidade. Outro, porém, que é necessário vos explicar no programa de hoje, é concernente a algumas evidências, algumas descobertas que os arqueólogos acharam. Eles puderam perceber que há possibilidade de que naquela zona ter acontecido um grande terremoto que dizimou e destruiu essas cidades. O agravante ou curioso é que a datação desse terremoto coincide com o juízo final ou com o juízo que a Bíblia apresenta sobre essas cidades. Logo, nós podemos perceber que, de acordo com a narração bíblica, o evento é o mesmo. Foi Deus que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra e as outras duas cidades. A bem da verdade, foi uma cidade que prevaleceu ou que foi poupada através do Ló, o sobrinho de Abraão. Então, essa cidade nos traz vários momentos de compreensão ou de tentarmos compreender o que realmente acontecia ali, mas que não era algo de bom, que trouxe desalento e destruição da parte de Deus. Alguns registros de antigas tradições judaicas faziam referência à crueldade com que os habitantes de Sodoma e Gomorra tratavam os viajantes. Judá
em sua epístola ao denunciar os falsos mestres, fala sobre o pecado generalizado de Sodoma e Gomorra. Esse pecado também se espalhou pelas cidades circunvizinhas. Judá escreve que os habitantes daquelas cidades se entregavam à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Judá 1, verso 7. A história começa com a visita de 2 anjos da parte de Deus para visitar e destruir a cidade de Sodoma, Gomorra e outras 2 cidades. Parece que era de costume nos tempos antigos os grandes nobres, os reis, os príncipes, os ricos da cidade ficarem na entrada da cidade ao pôr do sol. Era de costume para eles. E Ló, por ocasião desse costume, também se encontrava na porta da cidade. E ele avistou de longe 2 estranhos, 2 homens estranhos. Como ele havia aprendido da parte do seu tio como receber visitante, ele percebeu logo que aqueles homens não eram daquela cidade. Então os acolheu e pediu que os pudesse o acompanhar até em sua casa. Houve relutância entre eles, mas na última instância os homens aceitaram e se despojaram na casa de Ló. Ló, a bem da verdade, ele não notava que eram os anjos, mas ele sabia que eram pessoas especiais. E nós não sabemos como é que a fama, alastrou-se por toda a cidade. Nós não sabemos como é que aquela cidade toda soube que Ló havia recebido estranhos, ou visita de estranhos. Talvez, de acordo com uma tradição judaica antiga, conta que a mulher de Ló, ao ir pedir sal para que pudesse fazer comida a esses estranhos, acabou por contar que acabava de receber em sua casa vários estranhos e homens, e essa notícia se alastrou. Esta é apenas uma tradição, não é uma veracidade histórica, mas faz sentido. Outra coisa importante que é necessário vos dizer no programa de hoje: houve muita relutância entre Ló, a mulher de Ló, as filhas com os homens da cidade. Parece que os homens da cidade queriam se deitar com aqueles homens estranhos. Veja, este talvez seja um dos motivos que levou com que o pecado de Sodoma e Gomorra chegasse até aos seus e Deus quisesse, dar por fim com essas cidades. Bom, a Bíblia não traz uma clara evidência ou não especifica de uma forma clara quais foram os motivos próprios que fizeram com que aquelas cidades pudessem ser destruídas. Mas nos traz alguns lampejos que nós podemos compreender que realmente a imoralidade, a falta de acolher os visitantes, esse foi talvez um dos motivos. Outra questão é, de acordo com alguns historiadores, eles dizem claramente que talvez seja porque os habitantes de Sodoma e Gomorra tinham por costume de não receber bem os visitantes. Tantos aqueles que passavam pela cidade eram roubados, eram violados, eram feitas coisas incríveis, horríveis. E isso não agradava a Senhor Deus. E ao ver a plenitude dos tempos se aproximando, com a vinda do Messias e com aquilo que poderia acontecer nos tempos posteriores, Deus achou por certo que tinha que destruir essas cidades. Para nós, como seres humanos, não temos como perceber quais foram os motivos e as razões necessárias para que Deus pudesse destruir aquelas cidades. Portanto, nós só podemos ver e aprender com isso, e aprender com essa história. E é isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz: 2 anjos do Senhor foram até a cidade de Sodoma. Chegando à cidade, eles foram recebidos por Ló com grande hospitalidade. O objetivo dos anjos era avisar Ló sobre a destruição iminente da cidade e tirar sua família dali antes que a destruição tivesse início. Enquanto os anjos estavam na casa de Ló, os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa, pedindo que Ló entregasse os 2 viajantes a eles. Os sodomitas queriam abusar dos 2 anjos que estavam ali em forma humana. Gênesis 19, verso 5. Os anjos do Senhor precisaram ferir todos aqueles homens com cegueira, pois os homens de Sodoma queriam arrombar a porta da casa de Ló. Logo pela manhã, a Bíblia diz claramente, no início da manhã, talvez seja 0 hora, 1 hora, os anjos apressam a família de Ló, acordam a família de Ló para que pudessem sair da cidade. Bom,
Eles estavam atônitos. Por qual motivo? Os anjos explicam de que a cidade seria destruída, seria totalmente destruída. E para que pudessem poupar as suas vidas, deviam deixar a cidade. Talvez as filhas, a mulher, o próprio Ló estavam acostumados com as benesses da cidade, com a boa vida, com a boa estadia, com a casa, com os prazeres e com elevados postos que tinham na sociedade. Isso, houve uma relutância por parte deles e não queriam deixar a cidade. A Bíblia diz claramente que os anjos seguraram pelas mãos o Ló, sua mulher e suas 2 filhas e foram empurrados, foram escorraçados, foram tirados à força daquela cidade. Olha como o pecado é, como a gente se acostuma, como que a gente se acomoda num lugar. Mas a graça e misericórdia de Deus estava operando naquele lugar, estava fazendo com que a família de Ló pudesse ser salva. Assim, a mulher de Ló, o próprio Ló e suas 2 filhas foram todos conduzidos para fora da cidade e aconselhados a fugir para o monte. Nesse ponto, os anjos do Senhor foram bem específicos. Um deles, inclusive, chegou a avisar que Ló, sua esposa e suas 2 filhas deveriam fugir com determinação para salvar suas vidas. Eles não podiam olhar para trás, nem parar no meio do caminho para que não viessem a perecer. Gênesis 19, verso 17. O que nos chama a atenção, parece que aquela família estava relutante, não queria deixar as benesses, não queria deixar a vida luxuosa que eles tinham naquela cidade. Mas como o juízo eminente da parte de Deus estava se aproximando, aquelas cidades deviam ser destruídas. E a família de Ló foi a única que teve graça através do seu servo Abraão. Levadas de fora, a Bíblia nos chama a atenção a dizer que era já no amanhecer do dia. Parece que o dia estava a começar a amanhecer e eles foram levados. Houve uma grande conversação. Ló pediu aos anjos para que os pudesse deixar ir naquela cidade pequena, uma cidade que veio a ser chamada de Zoar, e foi a única cidade que teve a graça de não ser consumida pelo fogo de enxofre que caiu da parte de Deus. A Bíblia diz com clareza que, tendo a família de Ló se aproximando ou chegando, isto é, em Zoar, o sol já havia amanhecido. Atenção! E ali a Bíblia nos chama a atenção que a mulher de Ló olhou para trás. Quero vos chamar a atenção a esse pressuposto muito importante. A Bíblia não diz com clara evidência ou não traz detalhes de quem era a mulher de Ló. Nós não sabemos quem era, qual era o seu nome, se era de que família. A Bíblia só diz que era a mulher de Ló, que teve a oportunidade de ser salva, de receber as grandezas e a graça de Deus. Mas parece que ela tinha o seu coração fora, não é, da realidade de Deus. Parece que ela havia saído dos limites de Sodoma, mas Sodoma não ainda havia saído dos limites do seu coração. E a Bíblia diz que eles entraram em Zoar. Depois dele estar em Zoar e o sol ter clareado, Deus mandou cair do céu chuva de enxofre. Isso é algo curioso, simples, porque diz que a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ademais, há muita gente que olhou para trás. Acreditamos nós que até o próprio Ló, as suas 2 filhas, a população de Zoar, até o próprio Abraão, olharam para trás. E como é que foi possível que só a mulher de Ló veio a perecer? Simples. De acordo com alguns historiadores, eles dizem que a mulher de Ló, há essa possibilidade de ela ter voltado para as cidades. Bom, nós não sabemos quais foram os motivos, as razões que fizeram com que essa mulher pudesse voltar para a cidade. Os historiadores, alguma tradição judaica, alguns tratados antigos, dizem que possivelmente ela estava pensando nas benesses, nos postos, na sua casa, no ouro que ela havia deixado na cidade de Sodoma. Para outros, dizem que há possibilidade dela ter voltado por causa dos seus filhos, genros, familiares e seus pais. Bom,
Esses são vários desejos que poderiam surgir no coração daquela mulher. E, portanto, nós não estivemos lá e não temos como defender. Mas o importante que a Bíblia narra é que aquela mulher teve a oportunidade, a graça de receber da parte de Deus a salvação. Ela lhe foi oferecida a salvação de graça. Ela preferiu olhar para trás, preferiu voltar para a cidade, em vez de ir para uma nova vida. E nisso, com Sodoma e Gomorra e outras duas cidades vierem a perecer, Deus lançou do céu o fogo de enxofre e consumiu a todos. Talvez isso explique o desespero da mulher de Ló ao fugir de Sodoma. Ela olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Não sabemos quais são as angústias que estavam guerreando dentro do seu coração, mas temos a certeza de que ela não queria ir embora. Talvez ela tenha se acostumado com a vida urbana e agitada da cidade. Ou quem sabe ela estava desesperada por perder a posição social e os bens que ficavam para trás. Mas talvez em seu coração estivesse sangrando por deixar seus filhos para trás. O fim da história é realmente triste para aquela mulher que teve a oportunidade de ser salva. Bom, nós não sabemos de realidade quais foram as razões, mas nós sabemos que Sodoma e Gomorra e outras duas cidades estavam no cume de todos os pecados e Deus precisava destruir aquelas cidades. E com elas foram as pessoas incrédulas, pessoas que não queriam ser transformadas pelo poder e da graça divina. A mulher de Ló nos vem como um sinal de exemplo de compreensão de que realmente quando nos é oferecida a graça de Deus, devemos segurá-la e sem olhar para trás. Aquela mulher não só olhou para trás, mas ela voltou para a cidade, voltou para os seus afazeres, voltou para a sua vida. Ela parece que estava acostumada com aquela vida imoral daquelas cidades. Deus não pôde fazer nada. Ademais, não podemos culpar a Deus. Não sabemos quais foram as razões intrínsecas que fizeram com que Deus pudesse destruir aquelas cidades. Mas nós estamos certos que foi pela graça e misericórdia de Deus para que as promessas pudessem ser cumpridas. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, te peço mais uma vez, subscreva aqui no nosso canal no YouTube. O nosso canal é muito importante. Partilhe o nosso canal nos seus grupos do WhatsApp, nos ajude a crescer e venha conosco aqui no Facebook, no TikTok, sempre. Partilhe, comente e nos ajude. E lembre-se sempre, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Até lá.